O ministro da Previdência do INSS, em uma entrevista, falou que a auditoria que está em andamento, ela pode levar à suspensão imediata dos empréstimos consignados em todo o Brasil. Você não ouviu errado. O consignado pode ser paralisado a qualquer momento e pode impactar diretamente o seu contrato, a sua dívida e até mesmo os pagamentos que você está fazendo. Se você assistiu o vídeo que eu publiquei aqui nesse canal no dia de hoje, um pouco mais cedo, você vai entender o motivo disso. Foi descoberto, através da CPMI do INSS, que os bancos, as instituições financeiras, haviam ali movimentado mais de 91 bilhões de reais em empréstimos aí considerados irregulares. Muita gente, milhões de pessoas podem ser beneficiadas com essa nova medida e com o que a CPMI vai nos revelar. Por isso, se você quer saber todos os detalhes, tudo que o ministro do INSS, da Previdência, falou, assista esse vídeo até o final. Quem me conhece sabe do meu compromisso em trazer a verdade, em explicar tudo para vocês, e nesse vídeo não será diferente. Por isso, eu já quero compartilhar com você quem foi o ganhador do nosso último sorteio e depois eu quero entrar direto nas notícias para compartilhar essa vitória junto com vocês. O ganhador foi o Alfredo Rodrigues, meus parabéns, e você que está assistindo esse vídeo quer ganhar R$250 também totalmente de graça? Então já faz o seguinte, clica no botão aqui embaixo de se inscrever no canal, ative as notificações e deixe um comentário falando aí o que você vai fazer com esse dinheiro caso você seja o ganhador ou ganhadora. Então aproveitem, participem, é totalmente grátis. Vamos lá então para o desenvolvimento para você entender tudo aqui. O ministro da Previdência, Ney Queiroz, concedeu uma entrevista exclusiva ao portal UOL, confirmando que o governo está realizando uma auditoria rigorosa nos contratos de empréstimos consignados. Essa ação é uma resposta direta às inúmeras denúncias de fraudes, assédio de bancos e descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Segundo o ministro, quase 10 bancos ou instituições financeiras já estão sob investigação e podem ser proibidas de oferecerem novos empréstimos aos beneficiários da Previdência Social. Isso levanta uma questão muito séria. Se o banco aonde você contratou seu empréstimo estiver nessa lista, o que acontece com a sua dívida? Você vai ter que continuar pagando ou o seu contrato será anulado, será invalidado? O próprio ministro deixou claro que essas respostas só poderão ser dadas de fato após o final da auditoria, mas ele reforçou que a intenção é proteger os aposentados e pensionistas dessas práticas abusivas. Agora você vai entender. Você que tem um empréstimo que paga juros acima do teto, você aí que tem desconto, cartão RCC, cartão RMC, você que tem aí seguro prestamista, tudo isso embutido no seu contrato, fazendo com que você todo mês receba menos dinheiro do que deveria, tudo isso está sendo investigado, tudo isso está passando pela auditoria do INSS. E por que essa auditoria é tão importante? Muitos idosos relatam que não autorizaram empréstimos ou que foram pressionados através de ligações insistentes e enganosas. Em alguns casos, os termos do contrato não foram explicados corretamente e milhares de aposentados acabam aí sendo endividados sem entender certas condições. Inclusive, já aproveita aqui, vai nos comentários agora nesse vídeo aqui. Esse canal aqui é de vocês. Esse espaço é seu. Deixa o seu comentário aqui. Você passou por isso? Você tem empréstimo que não solicitou? Você foi assediado pelos bancos ou pelas financeiras ou pelos correspondentes bancários? Você foi enganado por propaganda enganosa para pegar um empréstimo e se ferrou? Deixa nos comentários aqui a sua experiência, deixa o nome do banco que você fez para que todo mundo possa ver, para que a gente ganhe mais visibilidade, para que os políticos, eles olham sim as redes sociais, para que eles vejam que existe aposentado indignado e cobrando seus direitos. Deixa aqui embaixo nos comentários. O ministro destacou o seguinte: o consignado ele é regulamentado pelo Banco Central, que possui 320 mil correspondentes bancários autorizados a oferecer esse tipo de crédito. Apesar dessa regulamentação, as práticas abusivas continuam acontecendo e o Ministério da Previdência decidiu então intensificar a fiscalização.
O setor de inteligência da pasta, em parceria com a Polícia Federal, está fazendo um pente fino para identificar todas as irregularidades. Ele afirmou ainda que os resultados preliminares da auditoria devem sair nos próximos dias e que a sociedade será informada com total transparência. Outro ponto grave mencionado pelo ministro é o vazamento de dados dos aposentados. Em 2023, mais de 3 mil senhas davam acesso às informações do INSS. Hoje, esse número caiu, apenas 6 acessos autorizados. Mas os dados já foram expostos e continuam circulando ilegalmente no mercado, servindo de combustível para golpes e fraudes nos aposentados. O que acontece também é que existe ali uma ação coletiva cobrando uma indenização de R$ 5.000 da Dataprev e do INSS para os aposentados por conta desse vazamento de dados. Expôs todos os dados dos aposentados. Número de CPF, número de telefone, número de benefício, quanto recebe, expôs endereço, expôs ali se tem alguma doença, tudo foi colocado, foi vazado ali para os bancos e para os criminosos. Então os aposentados estão sendo lesados, estão sofrendo golpes e é legítima essa cobrança dessa indenização de R$ 5.000. O processo tá rolando ainda, pessoal. Eu tô cobrindo no canal também isso, mas não tem novidade para compartilhar ainda para vocês. Diante de tantas denúncias, fraudes e abusos, a auditoria pode resultar na suspensão temporária do pagamento dos empréstimos consignados. Isso significa que aposentados e pensionistas não precisariam quitar as parcelas até que a situação fosse esclarecida. O ministro ressaltou que o objetivo é garantir justiça e proteção financeira para milhões de idosos que foram prejudicados por contratos irregulares. Se você não sabe, também existe um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, que é do deputado federal Marco Feliciano, do PL. Ele apresentou um projeto de lei que prevê a suspensão imediata de todos os empréstimos consignados contratados de 2016 a 2024. O motivo que o deputado apresentou é a suspeita de que muitos contratos foram marcados por fraudes e falta de transparência. Se aprovado, esse projeto pode beneficiar diretamente você que tem consignado ativo em 2025, abrindo aí caminho para a suspensão das parcelas e até mesmo o perdão, a anistia das dívidas. Mas esse vídeo aqui não é para falar sobre esse projeto de lei. Aqui eu quero focar, como eu já fiz, né, em apresentar o que foi dito pelo ministro da Previdência, tá? Quem falou tudo isso que eu citei aqui foi o ministro da Previdência, tá bom, meus amigos? Então, foi uma entrevista que ele deu lá no UOL, então você pode ver aí que tem muita informação, porém ele se ateve em dizer que nós vamos ter aí uma resposta definitiva se os empréstimos serão suspensos apenas após as investigações terem ali sido todas esclarecidas e todas as provas forem ali evidenciadas, né? Todo mundo pode ter acesso, visualizar os resultados das investigações. Se houver fraude, os contratos irregulares, esses sim, serão suspensos. Então é muito importante, meus amigos, que vocês continuem acompanhando aqui o canal para a gente ver como vai desenrolar toda essa questão. E não esquece de comentar aqui embaixo o seu caso, tá? Se você passou por alguma fraude, se você tem alguma irregularidade, algum desconto que você não gostaria de estar pagando ali na sua aposentadoria, deixa embaixo aqui nos comentários. Bem-vindos! Hoje vamos analisar a fundo uma investigação gigantesca que está a decorrer no Brasil sobre um esquema de empréstimos. Um esquema que tem como alvo reformados e pensionistas. Pois é, está mesmo em cima da mesa no Senado brasileiro uma proposta, diria mesmo chocante. A suspensão em massa dos pagamentos de empréstimos com dedução direta no vencimento. E hoje vamos perceber exatamente porquê. Para percebermos bem o que se está a passar, é fundamental entender este tipo de empréstimo. É ele que está no centro de toda esta polémica. Basicamente, é um crédito em que a garantia é o próprio rendimento da pessoa. Isso torna-o, claro, muito acessível, mas também, como vamos ver, muito vulnerável a abusos. Então, vamos lá diretos ao centro do problema. Estamos a falar de um esquema, em larga escala, de empréstimos fraudulentos que são emitidos sem qualquer autorização. E o pior é que esta fraude tem como alvo as pessoas mais vulneráveis, que de repente se veem presas a dívidas que nunca, mas nunca pediram. É só imaginar,
Acordar um dia e descobrir que uma parte importante da pensão, pela qual se trabalhou uma vida inteira, simplesmente desapareceu. E para quê? Para pagar empréstimos de que nunca se ouviu falar. E agora é que a história ganha outra dimensão, porque quando os investigadores começaram a olhar para os números, bem, aí é que a escala colossal deste problema se tornou claríssima. A verdade é que as autoridades já andavam a investigar outra coisa, uns descontos indevidos de associações. Mas o que encontraram aqui era de uma escala completamente diferente. O que parecia ser um problema já sério, afinal era só a ponta de um iceberg financeiro gigantesco. E o montante total é de ficar de boca aberta. Estamos a falar de 70 mil milhões de reais. É difícil até de imaginar, não é? Para termos uma noção, este valor é maior que o orçamento anual de muitos ministérios. É uma quantia que mostra bem a dimensão quase industrial desta fraude. Tudo à custa dos rendimentos de milhões de pessoas. Esta comparação acho que põe tudo em perspectiva. O escândalo dos empréstimos, com os seus 70 mil milhões, é mais de 10 vezes maior que o tal problema dos descontos que fez soar os alarmes. A escala é mesmo avassaladora. Então, perante tudo isto, qual foi a resposta oficial? Vamos ver agora como é que as coisas estão a avançar para uma possível solução. Bem, a investigação está nas mãos de uma CPMI, que é uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Isto significa que junta senadores e deputados. E o foco deles? Analisar as fraudes no INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Ou seja, o assunto subiu mesmo aos mais altos níveis do Poder Legislativo. E durante um dos depoimentos, uma representante da Controladoria-Geral da União, que é o principal órgão de fiscalização do país, confirmou mesmo a escala gigantesca do problema. Foi algo que eles descobriram logo no início da análise, o que veio dar razão às preocupações dos investigadores. O próprio vice-presidente da Comissão fez questão de sublinhar a gravidade da situação. Ele defendeu que os bancos e as financeiras envolvidas precisam de ser investigados com o mesmo rigor, ou até mais, do que outras entidades. A mensagem é muito clara. Um problema desta dimensão exige uma resposta à altura. Ora, com o problema assim exposto e a investigação a decorrer, a conversa mudou. Agora discute-se uma solução drástica, mas que parece cada vez mais real. E não nos podemos esquecer da dimensão humana. É que isto é enorme. Só no ano passado, 14 milhões de beneficiários da Segurança Social tinham pelo menos um contrato de empréstimo consignado. Portanto, não são casos isolados de todo. É um sistema que está a afetar diretamente a vida de uma fatia enorme da população. E é por isso que o ponto crucial aqui é este. Aquilo que há uns tempos parecia uma ideia radical, quase impossível, agora está a ser formalmente discutido. A suspensão dos pagamentos é vista como um passo talvez necessário para proteger os reformados. A conversa, como se costuma dizer, deixou de ser se vai acontecer para passar a ser como e quando. No fundo, toda esta investigação acaba por levantar uma questão fundamental sobre a proteção dos consumidores na era digital, não é? Fica a reflexão sobre este equilíbrio, que é tão delicado, entre facilitar o acesso a serviços financeiros e, ao mesmo tempo, garantir a segurança das pessoas. E este é um desafio que não é só do Brasil, é um desafio que governos no mundo inteiro estão a enfrentar neste momento.